Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e felicitar o IDEF e, obviamente, na pessoa do professor Paz Ferreira pela, como sempre, a oportunidade e relevância dos assuntos que traz à discussão da sociedade civil, que tanta falta faz, mas desta vez também pela originalidade de comemorar o segundo aniversário da Troika. Não creio que comemorar seja o termo mais exato. Eu tentarei muito brevemente e respeitando o tempo que me foi concedido, resumir um pouco o que eu penso acerca destas matérias. Não necessariamente no nosso fuso horário, mas pelo menos cumprindo o tempo que me foi dado. Sem querer repetir a intervenção, aliás, brilhante, do meu antecessor de painel, não nos podemos esquecer das circunstâncias em que foi solicitado o pedido de apoio. Aliás, em circunstâncias, eu penso que bastante originais, porque resultou de um ultimato dos banqueiros, um corte de relações entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, que continuaram em funções até ao final, e um país à beira da bancarrota. Depois da fasquia mágica dos 7% do custo do financiamento, e eu relembro que chegou quase a 18%, e as taxas, enfim, ainda altas da recente ida ao mercado através da emissão de dívidas antes, fechou em 5,6%. Portanto, é preciso também termos isto em perspectiva. Mas resultou de um pedido de apoio financeiro de um país, repito, à beira da bancarrota, por um governo legítimo e, mais do que isso, com um consenso fora do normal em Portugal dos partidos do arco poder, porque o memorando foi negociado e assinado não só pelo partido no governo, mas também pelos partidos agora no governo. E, portanto, é com alguma estranheza que às vezes vemos este distanciamento, quer do próprio memorando, quer das condições que conduziram ao mesmo, dos intervenientes, e recordo que houve mais de uma década de recessão em que a dívida basicamente duplicou em percentagem do PIB, ou mais do que isso, e, portanto, penso que se calhar precisamos fazer um teste de ADN um dia destes para vermos de quem é que são os pais de todo este problema. Agora, ter negociado um memorando, e eu recordo que até também novo, com algum consenso mais alargado, foi visto como bastante positivo, como um documento de síntese com medidas objetivas e prazos definidos, ao contrário do que era o nosso apanágio, por um painel muito vasto da sociedade, isso está escrito, aliás, e, portanto, o que surge agora é em que medida é que este acordo, este compromisso, revelou as suas fraquezas. E, de facto, por um lado é óbvio que mudaram as circunstâncias internas e externas, e muito significativamente também as externas, e, portanto, este memorando, a questão é se era o que era possível nas circunstâncias, era um bom documento ou, pura e simplesmente, foi uma imposição. E, na verdade, o que se verifica é que as simplificações excessivas, as insuficiências das medidas propostas e, naturalmente, depois a degradação da conjuntura e a atuação do Governo colocaram-a num conjunto de limitações. E é com essas limitações que temos agora que lidar. Mas, repito, enfim, sem querer tornar-me exaustivo no que de mal está a correr no país, em termos económicos, o que ainda não vi aqui se referir também foram as vitórias que foram conseguidas em termos de acesso aos mercados e da própria respeitabilidade e do reconhecimento internacional, que é fundamental para quem tem a dívida externa que nós temos, e, portanto, há também sucessos conseguidos com muito sangue, com muitas lágrimas e com bastante suor ao longo destes 2 anos. O que falta e o que realmente não se assiste ou começa a assistir-se tardiamente e de forma muito tímida e, em minha opinião, insuficiente, é a preocupação com os aspectos económicos. Havia um pressuposto que era necessário, que era equilibrar o país, as contas externas e mostrar uma capacidade de endividamento. Com certeza que podemos pedir à Troika para se ir embora, mas se calhar eles querem que devolvamos se não estou em erro, 62 mil milhões de euros que já financiaram Portugal,
e, portanto, é agora nesta componente económica que nós temos que atuar. E é essa a falha que tem que ser apontada, e se é uma falha, será também a forma de, para o futuro, ultrapassarmos a situação de degradação em que nos encontramos. Porque realmente, quer olhando para os números atuais, quer sobretudo e mais preocupantemente para as projeções pelo menos até 2015, o cenário é de facto catastrófico ou próximo disso. Nomeadamente numa área que é especialmente sensível, que é a do desemprego, e é bastante assustador e preocupante a aparente surpresa com os dados sobre a macroeconomia que o Governo realmente assumiu. De maneira que, o que é que podemos fazer e o que é que será o Portugal pós-Troika? Há um cenário neoliberal que estava um pouco subjacente, quer ao próprio Governo, que foi eleito com esse pressuposto e já com um memorando para cumprir, portanto, não foi uma total surpresa as ações que o Governo teria que empreender, e dolorosas assumidamente, e, portanto, quando temos esse enquadramento, o fator que falta agora cobrir é criar as condições para aproveitar algumas reformas estruturais, aquém provavelmente do necessário, para construir a partir daí. O cenário idílico de que teríamos menos Estado, melhor Estado, reformas estruturais efetuadas e Portugal com capacidade para desenvolver-se a partir de uma base de reformas há muito adiadas, contrapõe-se realmente com o atual cenário de degradação do emprego, de manutenção do déficit público e, de facto, um conjunto que torna mais difícil a recuperação. Portanto, apenas para finalizar, o que neste momento será necessário serão criar medidas de desenvolvimento, independentemente, e acho que a credibilidade dá-nos a bases para renegociar alguns aspectos das obrigações, dos compromissos, como já vem sendo a ser feito, mas provavelmente de forma insuficiente. Eu espero, como português, que não deixemos de cumprir os nossos compromissos, nomeadamente os internacionais, também os compromissos perante os nossos cidadãos, mas para isso é preciso que Portugal cresça, que se criem condições de desenvolvimento e, portanto, as medidas de desenvolvimento económico são absolutamente necessárias. Concordo, enfim, aliás, com quase tudo o que o professor Silva Lopes disse, com algumas exceções, mas sem dúvida a questão do desenvolvimento do setor transacionável da nossa economia e, portanto, eu penso que poderemos iniciar um novo ciclo com atraso, mas espero que não tarde mais. Apenas para responder à questão da accountability, e não como revisor oficial de contas, mas mais como economista ou como cidadão, eu acho que a accountability, desde logo, passa por respeitarmos os compromissos assumidos. Mas passa também por assegurar que não vamos para além do que nos é imposto ou que podemos cumprir e tendo também a seriedade de denunciar e de tentar renegociar da melhor forma para todos as questões que estão manifestamente desatualizadas ou que são manifestamente impossíveis de cumprir em face dos novos dados que, entanto, conhecemos. Muito obrigado.